o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de poder. Outras versões de fortaleza. O espírito de conhecimento e de... Mas no verso 3 nós sabemos que Jesus começa pelo temor. Se Jesus começa pelo temor, no verso 3, então a ordem para se achegar no Senhor é o contrário. Primeiro vem o temor, depois o conhecimento, depois o poder, depois o conselho, depois o entendimento, depois a sabedoria, depois você fica pleno no Senhor. Amém? Então, se você se baseia no temor, qual é a próxima tocha que vai ser acesa? A próxima lâmpada que vai acender em você? O conhecimento. Então, sem temor, varão, não tem. A igreja hoje tem temor? Às vezes, se tivesse, teria conhecimento. Eu estou falando de uma forma geral. Então, falta conhecimento, por quê? Porque falta temor. A igreja hoje sabe aconselhar? Sabe. Muitas grandes igrejas hoje atuam. Mas a expressão da igreja de uma forma maior, não sabe. Por quê? Falta conhecimento e temor. Então não tem conselho. A igreja hoje está tendo poder para encarar o mundo, para ser representante do Senhor, para ser uma luz na terra. De uma forma global ainda? Não. Porque está faltando o quê? Conhecimento. Então, o que Deus está querendo mostrar para nós? Você tem que ser aceso pelo meu Espírito, mas comece pelo temor, que eu vou derramar sobre você conhecimento. Através do conhecimento você terá poder. Através do poder você vai ter as outras coisas. Então, se você quer alcançar, e eu desejo no meu coração, eu espero que você sinta isso dentro de você, querer a presença do Espírito perfeito, incendiando você por completo, você deve partir do temor, para que você consiga e adquira o conhecimento e depois o poder. É só você ver a vida de Jesus. O que Jesus fala? Em determinado momento, Jesus, ele nasce pelo Espírito Santo, não é isso? Começa o seu viver o culto, guiado pelo Espírito Santo, depois ele chega aos seus 30 anos. A primeira tocha ali foi acesa. O pastor falou algo interessante que eu creio também, que Jesus foi sendo destravado, vamos dizer assim, até alcançar o 100% de Deus no homem. Gradativamente ele foi sendo aperfeiçoado por Deus, como o escritor de Deus vai dizer. Então, aqui eu quero completar essa frase, como ele foi sendo aceso devagarzinho, até se tornar completamente a expressão da glória do Pai. Porque ele começa pelo batismo, e assim que ele começa o batismo, João fala: eu não posso batizar você. Ele fala: Senhor, mas deixa assim para que se cumpra a Escritura, convém que seja assim, porque eu quero demonstrar o temor do Senhor na minha vida. Primeiro eu vou me submeter a Ele em forma de batismo, para que eu receba do teu Santo Espírito. Quando ele se submete na base do temor, o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma. Bom, aí ele começa lá, guiado pelo temor do Espírito Santo. Primeira coisa, o próprio João Batista vai dizer: eu batizo com água, mas vem um depois de mim, o negócio dele é fogo, o negócio dele é queimar, o negócio dele é mexer com coisa perigosa. Ou seja, aquele que vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a ideia de batizar. Eu só estou limpando o ambiente para que o fogo seja aceso. Então Jesus chega, ele recebe um Espírito da parte do Pai em forma corpórea de uma bomba, e logo ele vai passar pelo fogo. Por isso ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá ele começa a ser aprovado. Então lá, na base do temor, Satanás aparece e fala: transforma essa pedra em pão. Aí vem o conhecimento. Nem só de pão viverá o homem. Você está vendo que a partir do temor que começa as outras tochas ser acesas? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra
Satanás leva ele para um lugar e fala: tira-te daqui. Ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus, segunda, terceira tocha de nascer. Não, então eu vou levar você para um alto e sublime monte e te mostro todos os reinos do mundo. Se você prostrado me adorar, eu te entrego tudo. Jesus falou assim: não, somente a Deus adorará com poder, a certeza do Espírito Santo, e somente a Ele prestarás tudo. Olha como Jesus foi sendo aceso. É assim comigo e com você. Até que Jesus chega lá no capítulo 4 de Lucas e fala: ó, seguinte, o Espírito Santo está sobre mim. Ele abre o peito porque Ele me ungiu. Ele foi derramado sobre mim para trazer liberdade, curar, libertar e apregoar o ano aceitável do Senhor, porque eu fui completamente aceito por Ele. Irmãos, quando você entender a chama do Espírito sendo acesa no seu coração, você vai começar a focar naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente importa para mim e para a sua vida. É que assim como o Pai arde de fogo, Ele acendeu o seu Filho em forma de fogo, agora o Filho compartilha esse fogo com a tua igreja. Por isso que em Atos 2, a primeira manifestação do Espírito Santo de repente veio um vento impetuoso e foram vistos línguas repartidas como de fogo naquele lugar. Não eram as línguas que eram de fogo, naquele lugar manifestou-se línguas de fogo. É como se nós estivéssemos nesse ambiente